com Maria, prestes a casar, e inesperadamente, assim de uma forma humana, Maria não tinha ideia do que estava prestes a acontecer com ela, e ela recebeu uma saudação de um anjo que disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Uau, que palavra, hein? Que saudação. Quando Deus acha graça em alguém. Obrigado. Um dia Deus achou graça em Noé e decidiu começar a partir de Noé toda a humanidade. Ou seja, dar continuidade a partir de Noé a toda a humanidade. E Maria recebeu essa saudação do anjo, e o anjo deu uma notícia para ela surpreendente. Tu és bendita entre as mulheres, você vai gerar o Salvador do mundo, você vai pôr o nome de Jesus, e Maria concebeu de Deus. O texto vai dizer que o Espírito Santo o cobriu e ela concebeu. E agora, como explicar para o seu noivo, para José? Como explicar para ele? Eu acredito que na condição humana ela não teria nenhuma de explicar para José o que ocorreu. Então, como Deus, tudo aquilo que Ele promove, Ele garante, eu vou falar para você, novamente. Tudo que Deus promove, Ele garante. Então, entenda o seguinte, tudo que Deus estiver promovendo na sua vida, você pode ter certeza que Ele dá a garantia. O que é para acontecer, vai acontecer. E nada e ninguém poderá atrapalhar o plano e o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então, tudo que Deus ele promove, Ele garante. Então, Deus mesmo se encarregou de informar a José. Deus apareceu para José. O texto vai dizer que um anjo aparece para José e diz para José: não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Uau! Você vê como que Deus ele cuida dos detalhes. A Cíntia contou um testemunho aqui, enquanto ela estava fazendo a obra, Deus disse para ela que estava cuidando das coisas dela. E isso, pode continuar, irmão, tá bom. E isso é extraordinário. Só que tudo agora se resolveu, José recebeu a sua mulher, chegou o tempo da criança nascer, a criança nasceu, que é o menino Jesus. Só que agora Deus vai tratar diretamente com José. Deus não vai mais tratar com Maria. O que se tratava, que só cabia a Maria, Deus chegou e tratou com ela. Mas agora, Deus vai tratar especificamente com José. Ele diz assim para José: José, pega a mulher e a criança e vá para o Egito, porque estão querendo tirar a vida da criança. E José fez isso. Largou tudo, largou a sua casa, largou seus empreendimentos. José era carpinteiro e viajou com a sua família para o Egito para mantê-las em segurança. E novamente o anjo voltou a falar com José e disse assim para José: pode voltar, José, porque os que queriam matar a criança já morreram. E José voltou, mas ele temeu ficar na cidade, na capital, e foi morar em Nazaré com a sua família. Como que José conseguiu proteger a sua família? Como que José conseguiu proteger a sua família?
Quem sabe me dizer? É simples. Ouvindo a Deus. Então não tem um pai que ouve a Deus que não consegue cuidar da sua família, que não consegue cuidar dos assuntos da casa, dos assuntos em geral, principalmente a espiritualidade da casa. Porque José, protegendo a vida da criança, ele estava protegendo a espiritualidade que Deus estabeleceu naquela casa. Então levanta as mãos aí, todos os papais aqui. Eu declaro e profetizo que você vai ouvir a Deus o suficiente para cuidar da sua vida, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14. Efésios 3:14. Coloca para mim para ele ficar 30 minutos sem apagar a tela. Efésios 3:14. Amém? Então diz assim: por causa disto, todos acharam? Mas antes de eu fazer a leitura, eu quero fazer uma oração primeiro. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Nós rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Te pedimos, por favor, nesta noite, alinhe os nossos corações com o teu propósito em nossas vidas, o teu chamado, o teu desígnio, o teu comando específico para cada um de nós. Alinha, Pai, a tua vontade sobre as nossas vidas e que o nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Rei da Glória, seja exaltado. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nesta noite, que o Senhor conceda-nos o espírito de sabedoria e de revelação, que o Senhor faça-nos compreender com todos a riqueza da sua glória e a sobre-excelente grandeza do seu poder que opera em nós, que cremos, segundo a operação da força desse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, colocando a sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, no qual o Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Conceda-nos também nesta noite, para que o dom da palavra de sabedoria se manifeste em alto nível, Senhor. Que aquilo que nós não ouvimos, que não subiu ao nosso coração, aquilo que os nossos olhos não viram, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Envie neste lugar os teus anjos de guerra, os teus anjos de alta patente celestial, e guerreie em nosso favor, e que todo o mundo espiritual se submeta à tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma chave poderosa. E que chave é? A postura. É claro que não existe assim, não podemos dizer assim que não tem uma posição específica para você se colocar diante de Deus. Você vai ver homens na Bíblia orando dentro de um grande peixe. Homens orando nos montes. Amém? Homens, acredito eu, orando deitado, como foi o caso de Ezequias,
A Bíblia vai dizer que ele virou-se para a parede e falou com Deus. Você vai ver Jesus orando de olhos abertos. Então, eu acredito que não tem uma posição específica, mas toda vez que nós ouvimos se colocar de joelhos, o que você entende? É falar com Deus, é reverenciar a Deus, é se colocar numa posição para falar com Ele. E o apóstolo Paulo, ele está declarando que ele fez isso em favor dos Efésios, que ele se coloca de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. No versículo 15, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Famílias nos céus e na terra. Então Deus, ele tem famílias, tanto nos céus como na terra. Coloca para mim o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 9. Hebreus 12, 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, ou seja, natural, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos para vivermos? Então Deus é Pai dos... Você é espírito? Sim ou não? Sim. Os anjos são espírito? Sim. Coloca para mim Jó 38, 7. Então, Deus tem uma família nos céus e também tem uma família na terra. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então está dizendo que os anjos são filhos de Deus. Se Deus é Pai dos espíritos, anjos são espíritos, Deus também é o seu Pai. Amém? Um Pai que cuida de famílias nos céus e também de famílias na terra. Quando Jesus, ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, o que ele diz? Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então, os filhos de Deus nos céus se submetem à perfeita vontade de Deus. Amém ou não amém? E os da terra? E os filhos de Deus da terra? Será que se submetem perfeitamente à vontade de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém aí? Então me ajuda a pregar, por favor. Os filhos, vou repetir que talvez você está impactado, sei lá, você está ruminando, está pensando se você é filho ou não. Mas até o final da mensagem você vai ter a completa certeza, amém? Será que os filhos de Deus na terra se submetem perfeitamente à vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não, você tem que entender o que eu estou falando. Eu não estou falando que os filhos de Deus não se submetem à vontade de Deus na terra. Eu estou falando perfeita. Sim ou não? É por isso que Jesus, ele nos ensina a orar para atrairmos o reino para a terra. Atraímos a vontade de Deus para a terra, para que ela se estabeleça também aqui perfeitamente. E um dia vai acontecer. Amém? Está muito próximo. Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Deus já começou uma boa obra na sua vida e Ele está aperfeiçoando a cada dia. Sim ou não? Quem recebe então diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, coloca para mim mais um texto. Lucas 11:11. E qual é o pai dentre vós? Natural.
que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aqueles que lhe pedirem. Mateus, ele vai citar esse mesmo texto e ele vai dizer assim: dará o bem àqueles que lhe pedirem. Então, ele está dizendo que Deus, sendo perfeito, sabe dar boas coisas, ou seja, a melhor coisa para os filhos. Se um pai que é imperfeito, fragilizado, limitado, amém? Em várias especificações, sabe dar boas coisas aos filhos, ele vai dizer, quanto mais o Pai Celestial. Então, nós temos um Pai cheio de amor, que talvez isso que eu vou dizer agora pode ser um dos maiores questionamentos dos filhos na terra. Se Deus é bom, sabe dar boas coisas, por que eu não tenho tudo o que eu peço? Por que eu não tenho tudo o que eu quero? E você sabia que tem muita gente depressiva por causa disso? Você sabia que tem muita gente que se desalinha com Deus, vira as costas, vai embora, vai tentar outras coisas, porque ela não foi atendida naquilo que ela queria? Esses dias eu estava conversando com um rapaz na barbearia, e ele estava contando, eu achei interessante porque ele falava, sem o entendimento e falando com maior propriedade, que ele era um azarão, um azarento, que tudo dava errado para ele. Ele disse que um dia ele achou um cartão, e com aquele cartão ele começou a debitar naquele cartão. Pagou lanche para os amigos do trabalho, começou a debitar naquele cartão, até o momento que o dono bloqueou. Aí ele disse, quando foi no outro dia, roubaram a minha moto e eu nunca mais achei. Ele disse que uma amiga do trabalho deu um bolo, era uma comemoração entre os amigos do trabalho, deu um bolo para ele carregar, leva esse bolo para lá. Ele foi, quando ele pegou o bolo, ele escorregou no chão que ele estava lavando, o bolo caiu na cara dele, sujou a cara dele toda. Ele falou assim, não tem gente mais azarenta do que eu. Aí eu falei assim para ele, né, aproveitei a oportunidade, como que você não pode chegar já com os 2 pés no peito da pessoa? Eu falei assim, simplesmente para ele, por que você não procura uma igreja? Eu já procurei de tudo, eu estou procurando tudo. Tudo que possa me tirar dessa situação, que seja a igreja, que seja... Você já entendeu, né? Quer dizer, uma pessoa sem a identidade, sem ter uma certeza ou uma confirmação no seu interior, quem é Deus? Quem é Deus como Pai? Mas nós ainda podemos relevar sobre a situação dele, porque ele não teve um encontro com Cristo. Com você é diferente. Malaquias vai dizer, há diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Conosco não deve ser assim. Sabe qual é o maior problema dos cristãos no mundo? É basear o amor de Deus sobre a sua vida num sentimento. O amor de Deus, nós não podemos basear ele para as nossas vidas como num sentimento. Porque se você não estiver enfrentando coisas boas, você vai achar que Deus não te ama. Você já leu o Salmo 91?
no texto que diz, que diz assim, estarei com ele na angústia. Ué, porque ao invés de estar comigo, não me deixa nem entrar nessa angústia? Olha o que o texto vai dizer, acha o texto, coloca para mim aqui, eu acho que é o versículo 10, 91, 10, não sei, coloca por favor. Estarei com ele na angústia. Significa que você vai passar por momentos difíceis, mas mesmo nos momentos difíceis, Deus não vai te abandonar. O Pai, como Pai, não vai te deixar. Amém? Achou? Salmos 91. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Olha o que ele está dizendo. Ele vai estar com você nesse lugar, mas não vai te deixar você permanecer lá. Amém? Pula, vai pulando, vai pulando. Eu falei o 10 porque eu não sabia a referência certa. Mais. Olha lá, aí, achou? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Estarei com ele aonde? Na angústia. Então, significa que vai ter certas situações na sua vida que você vai ter que passar, você vai ter que entrar. Mas mesmo você estando nela, o que ele está dizendo? Estarei com ele. A Bíblia vai dizer que Daniel era um homem muito amado. Não é isso? Mas Deus não evitou que ele fosse para a cova dos leões. Deus evitou? Sim ou não? Ele teve que ir. Eu estou sentindo vocês um pouco desanimados. Será que eu vou ter que botar mais energia? Não, eu estou pregando a palavra. Eu tenho certeza que a palavra é o suficiente para mudar todo o quadro da nossa vida. Eu acredito que não tem nada maior do que a palavra para avivar a nossa vida. Amém? Talvez, nós vamos falar disso no texto de Efésios hoje. Talvez as pessoas ficam esperando com que as coisas externas aconteçam para que elas se alegrem, para que elas rejubilem, mas na verdade, o que vai fazer alguém se alegrar, primeiro tem que acontecer no interior. Amém? Então, Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres da fornalha? Não. Eles tiveram que ir para a fornalha, mas lá na fornalha Deus os livrou. Então entenda, toda e qualquer situação difícil que você estiver enfrentando ou que você enfrentará, creia que Deus está contigo, que Ele não te abandonou. O Pai não abandona o filho quando erra. Ele disciplina, Ele corrige, porque Deus açoita a todos que têm por filho. Então, se está passando pela disciplina, pela correção, se alegre, porque é sinal que você é filho. Porque a criatura, quando erra, Deus abandona. Mas o filho, quando erra, Deus não abandona. Ele corrige, ele disciplina. Porque a correção e a disciplina de Deus é amor. A Escritura vai dizendo que Deus faz isso para que as pessoas não possam, os filhos não venham ser condenados com o mundo. Amém? Então, nós temos um Pai cheio de amor. Que o amor dele para nós não pode ser baseado num sentimento, mas sim numa revelação. Eu preciso crer que Deus me ama. Se está tudo bem, eu creio que Deus me ama. Se não está tudo bem, eu creio que Deus me ama. Como testemunho da irmã. Irmãos, a batalha, a perseguição é constante.
E muitas vezes você vai entrar num sentimento que não é seu. Está sendo gerado numa atmosfera. Recatarabassori candarabás. Numa atmosfera de magia, feitiço e encantamento, muitas vezes sentimentos contrários é gerado em você e você pensa que é seu. Você já parou para perceber isso? Então, presta atenção. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O que você precisa fazer é usar as armas espirituais que já foram te concedidas. Não é isso que Paulo vai dizer aos Coríntios? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que nós temos que aprender? É seguir o que ele está instruindo, levando os nossos pensamentos cativos, presos a Cristo, preso à obediência de Cristo, levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Amém? Amém. Então, irmãos, o que você tem que fazer? Andar em linha com essa palavra, com essa verdade, crer que Deus te ama. Jesus vai dizer assim: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro. Você crê que Jesus, Ele era um consolador? Sim. Por várias vezes. Você lembra daquela passagem daquela mulher que foi pega no ato de adultério, mas que na hora de julgar e disciplinar aquela mulher, levaram só ela? Não levaram o homem que caiu no adultério com ela. E levaram ela até Jesus e disseram para ele, esta mulher foi pega no ato de adultério, mas sozinha? Cadê o camarada que adulterou com ela? Você está entendendo? Mas aquilo ali foi para poder pegar Jesus. Ela foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. Jesus estava escrevendo na terra, no chão, nem levantou a cabeça e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Do menor ao maior, todos largaram as suas pedras e foram embora, porque as suas consciências os acusaram. Então ficou só Jesus e a mulher, e Jesus disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus também era um consolador. Amém? Então ele está dizendo: eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro, como ele, consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver. O mundo não pode o quê? E nem o O mundo não pode ver nem o receber. Mas vós recebereis e habitará convosco para... Habitará convosco para... Então, se o Espírito Santo entrou na sua vida, te fazendo nascer de novo, significa que Deus nunca mais vai deixar de ser o seu Pai.
Você, como pai natural, quando seu filho erra, ele deixa de ser seu filho? E se o seu filho te fizer algo a ponto de você deserdá-lo de tudo, te entristecer de tal forma que você deserdou ele de tudo, mesmo assim ele deixa de ser o seu filho? Por quê? Que uma vez que você se torna filho de Deus, vai deixar de ser. É desse jeito? Hoje eu sou filho de Deus, amanhã não sou. Agora sou, depois não sou. Agora sou, depois não sou. Como? Se a Bíblia vai dizer que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É por isso que eu e você precisamos estar resolvidos disso. Porque senão o inimigo vai acusar a sua consciência, vai bombardear a sua mente, para que você fique depressivo, para que você ache que Deus o abandonou, para que você ache que Deus não se importa com você, para que você desista de tudo, até mesmo da vida. Você está entendendo? O que Deus quer falar conosco nesta noite? Que Ele é um pai, e é um pai responsável. Que o amor dele para conosco não pode ser baseado em sentimentos, em comportamentos, em atitudes, e até mesmo decisões erradas que talvez o seu próprio pai natural tomou contra você. Talvez com que as pessoas tomam contra você. Isaías vai relatar que pode uma mãe esquecer do filho que ama, do filho que amamenta, do filho que cria. Mas o texto bíblico vai dizer: mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas de minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros, nada pode me cobrir de você. Os teus muros estão perantemente mim. Nada pode encobrir a visão de Deus por você. Paulo, o apóstolo, vai mais longe. Ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada! O que o Pai está querendo levantar nesses dias, nessa geração, são filhos resolvidos, são filhos maduros. Não filhos oscilantes. Indecisos. Fracos mentalmente. Que não pode acontecer um barulho que ele se espanta e acha que tudo já desmoronou sobre a sua vida. Deus está forjando filhos, preparando filhos para esses dias que virão. Na verdade, os dias já estão aí, mas a tendência é que a cada dia eles aumente na sua totalidade o grau de perseguição, o grau de dificuldades. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele pode se transfigurar em anjo de luz, que se possível for, enganará até os escolhidos. Então o Pai está levantando filhos resolvidos, filhos maduros, que acreditam no seu amor. Era isso que Paulo estava se posicionando perante a igreja. Ele está dizendo assim: eu sei, eu creio. Eu sei quem é o Pai. Por várias vezes, Paulo, ele foi tomado de uma revelação tão plena do Pai,
que ele tinha toda a convicção do que era. Uma certa vez o texto bíblico vai dizer que ele foi elevado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito saber. Faça ideia do que ele ouviu. Ele vai dizer em Romanos 8,18, porque para mim eu tenho por certo uma pessoa que afirma. Quando você quer que uma pessoa acredite na sua palavra, o que você diz? Eu assino embaixo. É o mesmo que ele estava dizendo, eu assino embaixo, eu afirmo. Eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória em que nós há de ser revelada. Olha o que ele vai dizer, o texto que eu citei de Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, tenha certeza disso, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então ele estava se posicionando para que aqueles crentes fossem fortalecidos nesse amor. Sabe por causa de que nós precisamos ser fortalecidos no amor de Deus? Porque a nossa fé vai operar pelo amor. Paulo vai falar aos Efésios, a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor, ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor que ele estava falando era o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Nada seria. Amém? Glória a Deus. No qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Deus tem uma família nos céus que faz a sua perfeita vontade. Por isso que Jesus ensinou que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então a vontade de Deus hoje nos céus é feita perfeitamente. É praticada perfeitamente. Eu acredito, estudando as Escrituras, que hoje não tem mais possibilidade nenhuma de anjos se rebelarem contra Deus como Lúcifer se rebelou. Não tem. Porque Deus dotou eles de mais, elevou eles à mais alta posição de amor. Os anjos são resolvidos. Lúcifer também era, mas ele permitiu que uma brecha entrasse no seu coração. Mas hoje eu acredito que não há mais possibilidade de acontecer isso com mais anjos nenhum. Por isso que Jesus diz, a vontade de Deus nos céus, ela é perfeita. Então nós devemos orar para que essa vontade perfeita venha a ser estabelecida também na terra, sobre a família da terra, sobre os filhos da terra. Amém? Glória a Deus. Você está aí? Quem está comigo? Para que segundo as riquezas da sua glória, no versículo 16 de Efésios 3, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Seja fortalecido com poder no seu Espírito, no seu homem interior, pelo Espírito de Deus. Amém? Para que propósito? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para que habite pela fé. Habitar é o quê? Morar. Então entenda, se uma vez Jesus está morando no seu coração, não significa que outra vez não. Ou você quer cobrar aluguel? Que os crentes cobram aluguel. Qual é o aluguel que eles cobram? Ué, se não me der o que eu quero. É como o rapaz tentando ali, aqui. Não, eu vou aonde resolver o meu problema. Para que Cristo habite, para que Ele more no seu coração pela fé. Se Ele entrou no seu coração, irmãos, não é
o que acontece exteriormente na sua vida que vai determinar que ele saiu ou não. Amém? Tem crentes que acham que andam sozinhos. Entenda, se Jesus entrou no seu coração, você nunca mais vai estar sozinho. Nunca mais, irmãos. Porque ele afirmou isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O escritor de Hebreus vai dizer: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Então Paulo estava orando. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no seu homem interior. Amém? Então o crente tem que buscar poder. Não fique achando assim, não, o poder não é para mim. Claro que é. E esse poder faz toda a diferença. Essa unção faz toda a diferença. Essa capacitação do Espírito Santo faz toda a diferença. Para que Cristo habite nos vossos corações pela fé, a fim de que, estando enraizados. Eu vou citar o que a Cíntia citou. Na semana passada, aconteceu aqui no nosso estado um grande vendaval. Sim ou não? Sim. Muitas árvores foram arrancadas, quebradas. Muitas foram. Mas foram todas? Não. Então, o fundamento de uma árvore forte está na sua raiz. O fundamento de uma árvore fortalecida está na sua raiz. Quanto mais profunda a raiz, mais firme aquela árvore é. Então, quando ele fala sejam enraizados, ele está falando de fundamento. Eu oro para que vocês sejam fundamentados com esse poder. Enraizados e fundados. Fundação fala de quê? Nós temos construtores aqui, de construção. E você quer alguém melhor do que Jesus para dar a ideia, a planta de como uma fundação deve ser feita? Se você ler nos versículos finais do capítulo 7 de Mateus, ele vai fazer esse paralelo do homem prudente e do imprudente. O prudente que construiu a sua casa onde? Na rocha. E o imprudente que construiu a sua casa onde? Na areia. Ele vai dizer, o que construiu na rocha, soprou os ventos, correram os rios, que veio com ímpeto contra aquela casa. E ela permaneceu inabalável, porque estava construída onde? Na rocha. O fundamento dela era firme. E o que construiu na areia? Sopraram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos, correram os mesmos rios, e ela caiu, e foi grande a sua queda, porque estava fundamentada onde? Na areia. Então o que Paulo está dizendo? Eu estou orando para que vocês sejam fundamentados com esse poder no seu espírito, pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, como que você vai fundamentar a sua vida dessa forma? Tendo comunhão com o Espírito Santo, tendo comunhão com Deus. Seja um crente que ora. Mas não seja só um crente que ora para pedir, seja um crente que ora muito mais para agradecer. Seja um crente que ora muito mais para elogiar, para reverenciar. Amém? Seja um crente que lê as Escrituras, se fundamente nas Escrituras, nas verdades do Senhor,
que isso vai se tornando fundamento, a Escritura vai se tornando fundamento para você. E o dia que você precisar usar a parte dela, de que já está fundamentado em você, você vai usar e vai ter sucesso. Amém? Não foi assim que Jesus fez? Por que Jesus ele usou as Escrituras? Porque as Escrituras estavam fundamentadas nele. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, somente ao seu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Mas não tenha a sua Bíblia só como enfeite. Hoje, por causa da tecnologia, é fácil ter um telão ali e ninguém quer carregar mais a Bíblia. E eu tenho um presente para você, viu? Desde a hora que você subiu aqui, Deus colocou no meu coração de dar um presente para você. E esse presente vai ser muito útil para você. Eu sei que você já pode ter, mas é um presente que vai marcar algo na sua vida. Porque você vai olhar para aquele presente e você vai dizer assim: eu preciso me fundamentar muito mais nele. Bem? Então preste atenção. Olha que oração poderosa. Você pode fazer essa oração em favor da sua vida, em favor da sua casa, da sua família. Aqui no livro de Efésios, pelo menos no capítulo 1 e no capítulo 3, nós temos dois modelos de oração que nós podemos fazer na primeira pessoa. Nós podemos fazer pelo nosso familiar, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Paulo estava fazendo em favor da igreja. Porque, irmãos, nós precisamos de uma igreja forte, de uma igreja fundamentada na palavra, de uma igreja enraizada, uma igreja plantada na verdade genuína, que não se abala. Porque as más notícias estão aí todo o tempo. Vai dizer que não te dá uma revolta das notícias que você recebe do governo, do mundo. É tanta coisa errada que as pessoas querem enfiar goela abaixo da gente como certa. E você sabe que não é. Não é o seu caso, mas tem muita gente nesse momento depressiva, trancada dentro de quarto, que não querem sair, que estão sem perspectiva de nada por causa dessas notícias, por causa dessas informações. E nós somos bombardeados o tempo todo com essas informações. Que você acha, isso não tem nada a ver, que vai entrando dentro de você e acaba mudando o seu interior. Então, faça com que essa verdade entre em você, que você se enraize, que seja o seu alicerce, que seja a sua base. Amém? É o que o apóstolo está dizendo. Eu oro para que vocês sejam enraizados e fundados. Aleluia. Em amor e poder de perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Largura, comprimento, altura e profundidade fala de dimensões. Dimensões. Que são estabelecidas, dimensões que pode alcançar, dimensões que pode ter uma amplitude, dimensões que nos favorecem. E que por mais que você vai chegando a essas dimensões, ainda tem muito o que chegar. Você não vai conseguir em toda a sua vida completar todas essas dimensões, porque sempre que você avançar tem mais, sempre que você avançar tem mais, sempre que você avançar tem mais, seja a largura, seja o comprimento, seja a altura e a profundidade, quanto mais você avançar tem mais. Porque ele vai dizer, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Um amor que excede
todo o nosso entendimento. Por isso que eu volto a citar o que Paulo diz, que ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito saber. Não é lícito saber por quê? Por causa do entendimento, da compreensão, da riqueza da glória, da profundidade que é o amor do Pai, que foi expressado em Jesus Cristo. Jesus, ele é a expressão do amor do Pai. Um amor verdadeiro. Que Paulo vai dizer a Timóteo, mesmo que nós fomos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus não te ama o tanto que você pode produzir para ele. Deus também não deixa de te amar o tanto que você não produz para ele. Ele te ama do mesmo jeito que ele decidiu te amar. Sou eu e você que precisamos dar uma resposta para esse amor. O amor de Deus em nossas vidas é uma reação. Quanto mais eu reajo a esse amor, mais esse amor é fundamentado em mim, mais esse amor é estabelecido em mim. Quanto maior for a minha reação, maior é o amor que é proporcionado sobre mim. Por isso que Jesus falou para Simão, para aquele fariseu que ele foi na casa dele, a respeito daquela mulher que entrou naquela reunião, se jogou aos pés deles e chorava, e beijava, e enxugava com os cabelos. Ele disse: ei, Simão, quem muito ama, muito será perdoado. E o oposto é verdadeiro. Quem pouco ama, pouco será perdoado. Então, qual é o nível do amor, do seu amor para com Deus? A resposta que você tem dado ao amor dele sobre a sua vida. Qual tem sido o nível? Qual tem sido a medida do que você pode medir? O nível que você pode medir? É pouco? Médio? É muito? Ou nenhum? À medida que você permitir que seja fundamentado e enraizado sobre você o poder do Espírito Santo, as dimensões que são reveladas do amor de Deus sobre você, você conhecer esse amor que excede todo entendimento. Olha o que ele vai dizer no final. Não, deixa aí mesmo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que você pode entender de toda a plenitude de Deus? A toda a plenitude de Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo vai falar aos Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então toda a plenitude de Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três, podemos dizer assim, trabalham em nosso favor. O Espírito Santo habita em você, é o seu consolador, é o seu intercessor, é o que te capacita com poder, é o que te fundamenta com esse poder. E Jesus vai dizer assim, aquele que me ama, o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Sabe o que pode resolver tudo sobre a sua vida? Sabe o que pode solucionar tudo sobre a sua vida? É você amar a Deus do jeito que tem que ser amado. O Salmos 37, 5, coloca para mim, por favor. Olha o que vai dizer o Salmos 37, 5. Volta um pouquinho. O 4. Aí. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Você pode ler novamente? Leia, por favor. Eu quero que você leia 3 vezes esse texto. No 1, no 2, no 3.
Novamente. Deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo do teu coração. Novamente. Deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo do teu coração. Sabe o que é deleitar em Deus? Ter prazer nele. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Tenha prazer em Deus. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. Tenha prazer em Deus. Porque o texto está dizendo, deleita-te também no Senhor. E Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Pode botar o 5 agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O que Ele fará? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. O meio-dia é como o sol que brilha ao meio-dia, que a sua luz, o seu calor é mais intenso ao meio-dia. É forte. Então ele está dizendo assim, ó, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo muito forte. Amém? Amém. Pelo simples fato de você ter prazer nele. Alguém que tem prazer em Deus quer estar com ele todos os dias, todos os momentos. Não é só correr para ele quando está precisando. Não é só correr para ele quando o calo está apertando. Não é só correr para ele quando o mundo está desabando. Porque quando está tudo bem, se esquece. Não. É em todos os momentos. Por esta causa, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual todas as famílias no céu e na terra tomam o nome. Amém? Coloca o 20 para mim, por favor. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder. Você entendeu por que ele estava orando para que os crentes fossem fortalecidos com o poder de Deus no seu espírito? Você entendeu por que ele estava orando para que os crentes fossem fortalecidos com poder? Porque Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, operando em nós. Eu vou simplificar para você. Segundo o nível de unção que estiver manifestando na sua vida. Se o nível de unção for um nível elevado, até o que você pensar, Deus vai estar respondendo. Segundo o nível de poder que estiver operando na sua vida, Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, até o que você pensa. Sabe por causa de quê? Porque a unção vai atender o desejo do seu coração. Por isso que homens ungidos, mulheres ungidas, precisam vigiar o que estão falando, acerca da sua vida e acerca da vida de alguém. Entenda, irmãos, é inadmissível um ungido ficar falando mal das pessoas, ficar falando pelas costas das pessoas. Você carrega uma unção. E se o nível de unção estiver elevado na sua vida, você precisa vigiar o que você está falando, porque você pode matar alguém sem saber. Você pode acabar com alguém sem saber. Pastor, é só você olhar para Elias. O nível de unção que ele carregava. Quando chegou lá aquela comitiva de soldados, né? Ele lá no Carmelo, homem de Deus, o que ele disse? Se eu sou homem de Deus, desça fogo. Aconteceu o quê? O que aconteceu? Você acha que Deus queria
tacar fogo naqueles homens? Tinha chefes de famílias ali, tinha gente que era subordinado ali porque precisava trabalhar. Tinha gente que tinha que se sujeitar a trabalhar. Você acha que foi Deus ou foi a unção que Elias estava carregando? Eu ia falar de Ananias, mas deixa para outra hora. Você vai entender por que Ananias caiu e expirou. Mas deixa para outra hora. Vou deixar você raciocinar, pesquisar também. Amém? Então,